Obrigado pela presença de vocês na continuação do nosso curso. A gente começa hoje o módulo 4, ou seja, a gente está começando o fim do curso, né? Então devemos ter aí 3 ou 4 aulas para finalizar esse módulo e finalizarmos o curso. E nessa finalização do curso, a gente vai passar tanto por conceitos de orientação a objeto, quanto por ferramentas oferecidas pela linguagem C++. Eu comentei isso tanto nas aulas gravadas como nas aulas ao vivo anteriores, que essa disciplina de programação 3, ela te oferece as duas coisas. Ela te introduz ao paradigma de orientação a objetos, e ela também te apresenta as ferramentas que C++ oferece para programadores, tanto no sentido de alcançar o paradigma de orientação a objetos, quanto de outras ferramentas que facilitam a vida do programador, porque a linguagem C++ é uma linguagem bastante colaborativa, né? Então ela foi evoluindo na medida que os colaboradores foram apresentando suas demandas e elas foram sendo agregadas, né? E sendo apresentadas em diferentes versões. Então atualmente a gente tem uma versão recente do ano passado, mas tivemos versões em 2017, 2014, 2011. O livro-texto da disciplina se baseia principalmente na versão de 2011, mas o que quer que tenha de novidade aí que for exclusivo de uma versão, a gente menciona também. Então, uma dessas funcionalidades da linguagem, que não é uma funcionalidade exclusiva de C++, que ela também está presente, por exemplo, em Java, mas que facilitou bastante a vida do programador, principalmente num conceito de programação orientada a objetos que diz respeito à programação genérica, é o uso de templates. Então, a gente começa a falar sobre templates falando sobre programação genérica. Então, programação genérica é uma técnica de programação, vamos chamar assim, né? Um estilo de programação onde você considera que o código vai ser escrito de maneira a se ajustar a qualquer tipo particular. Então veja que um passo mais adiante naquela capacidade de abstração que você precisa ter na hora de programar orientado a objetos. Quando a gente fala sobre classes, lá em classes é onde você via a prática do exercício de abstração que você precisa ter na hora de definir uma classe. Lembra lá que para você definir uma classe, você precisa olhar para um objeto do mundo real, para um objeto que você quer definir enquanto classe e absorver dele quais são as suas características gerais. E aí você, definindo uma classe o mais geral possível, ou seja, o mais genérica possível, você delega as especificidades a classes derivadas dessa classe. Então eu tinha explicado lá, por exemplo, a classe animal, onde tinha lá as características que são comuns a todos os animais. Depois eu tinha lá a classe cachorro, que herda tudo aquilo que é característico a todo animal, porque cachorro é um animal, e acrescento aquilo que é característico de um cachorro. E aí, se você fosse especializando a classe cachorro, você poderia colocá-la, por exemplo, uma classe de uma raça mais específica de cachorro, que herda tudo que é de cachorro, que herda tudo que é de animal, e acrescenta aquilo que é específico àquela raça específica de cachorro. Então, na programação genérica, você define lá, por exemplo, em termos de classes, uma classe abstrata, e essa classe se torna concreta na medida que você vai definindo objetos concretos para ela. Então, ali você tinha, por exemplo, dentro dessa definição de classes, a possibilidade de criar um método que seria compartilhável por todos os objetos daquela classe, sejam objetos mais genéricos, sejam objetos de classes mais específicas, mas que esse método poderia assumir ali diferentes comportamentos dependendo da classe onde ele está. Eu estou falando, por exemplo, daquele exercício que vocês fizeram, onde tinha lá funcionários com diferentes estudos, né? Diferentes níveis de estudo, onde o método imprime, alguma coisa assim, mostrava lá as informações de estudo dele, e dependendo do estudo, você tinha, por exemplo, para ensino básico, a escola onde ele fez, para ensino médio, para ensino superior, a faculdade onde ele fez. Mas você tinha um método com o mesmo nome, e esse método com o mesmo nome poderia ser invocado independente do tipo de objeto, justamente por causa daquela capacidade de polimorfismo. Então, com o polimorfismo, você poderia referenciar um mesmo método a partir de um objeto genérico, de uma classe genérica, que era onde você definia um vector
de uma classe abstrata, e esse vector da classe abstrata, a cada posição poderia referenciar um objeto específico, invocar aquele método sem necessariamente eu precisar referenciar o objeto individualmente. Então, aquilo também faz parte da estratégia de se programar de maneira genérica, de você não ter que ir lá e dizer, olha, se eu estou nesse objeto que é dessa classe, eu tenho que chamar isso de um jeito. Se eu estou num objeto de uma outra classe, eu tenho que chamar isso de um outro jeito. E por aí vai. Então você tinha um mesmo método com o mesmo nome, mas que se comportava de maneira diferente internamente. E por causa do polimorfismo, eu conseguia chamar esse método sem ter que referenciar o objeto específico. Eu poderia chamar esse método a partir de um vetor genérico. Então tudo isso nada mais é do que uma revisão. Essa revisão ela também está presente em outros slides e outras gravações que eu deixei disponível no AVA, mas para situar a gente aqui em onde a gente estava na disciplina. Então, nesse meio tempo, a gente também viu outras características da linguagem C, como, por exemplo, o uso de namespaces, foi uma das aulas gravadas. No uso de namespaces, você viu lá que você poderia definir escopos de nomes, onde dentro daquele escopo, aquele nome poderia ser referenciado sem referência ao escopo, mas fora daquele escopo, você tinha que dizer, olha, esse nome pertence a esse escopo de nomes, a esse espaço de nomes. E se você não quisesse usar isso, você usava lá o using, né? Using era uma forma de você dizer, olha, eu vou começar a usar nomes daquele espaço de nomes. Bom, feita essa revisão, voltamos agora para a aula de hoje, falando mais uma vez sobre programação genérica, e que a gente estava dando, eu tinha começado toda essa revisão dizendo, a gente está dando um passo a mais nesse contexto agora de abstração, de uma programação de maneira mais abstrata. Então, se lá na definição de classes você pode definir uma classe você pode definir objetos de uma classe e referenciá-los sem precisar referenciar individualmente cada objeto, você poderia fazer isso a partir de um vetor genérico que referenciar a classe mais abstrata, pai ou mãe, né, a classe base daquelas classes genéricas. Aqui, nessa aula de hoje, a gente vai ver que você pode abstrair inclusive os tipos de dados, esses tipos de dados mais primitivos, tipo inteiro, tipo double, tipo float. Então, você já percebia isso, você já percebia o uso disso, por exemplo, quando você definia vectors. A gente viu o tipo vector quando a gente via lá, por exemplo, em polimorfismo, e viu que quando você colocava aqui dentro desse menor maior aquela classe abstrata. Mais um conceito para a gente relembrar aqui. O que é uma classe abstrata? É uma classe que não define, que tem pelo menos um método virtual, que não é definido dentro dela. Não sei se vocês se lembram lá, né? Que você poderia definir métodos virtuais e com isso você estava delegando a implementação daquele método a uma classe derivada. Então, se você tem uma classe abstrata que tem um método virtual e esse método é puramente virtual, não é só virtual, ele é puramente virtual, ou seja, ele não tem sequer uma definição do que ele faz lá dentro, então essa classe é uma classe abstrata. Como consequência disso, você não pode definir um objeto de uma classe abstrata. Perfeito? Então, isso aqui, mais uma vez, ainda é uma recapitulação, porque a gente ficou um tempo aí sem se falar, e aí eu estou fazendo todo esse apanhado que a gente viu para poder refrescar a memória de vocês. Então, uma classe abstrata não pode ser definida enquanto objeto, mas uma classe abstrata ela pode ser definida enquanto tipo de um vector. E é isso que acontecia lá quando você definia o, o vector de funcionários. Eu vou até abrir aqui um dos exemplos que eu baixei que vocês entregaram. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Não tá fácil aqui para achar. Achei que estava aqui mais fácil. Trabalho 2, acho que foi o trabalho 2, isso mesmo. Trabalho 2, main. Hum, hum. Sei lá, aconteceu alguma coisa aqui que ele não quer extrair o meu arquivo.
Tá, mas enfim, era só para lembrar vocês lá que tinha lá um vector de funcionários e esse vector em cada posição tinha um funcionário específico dentro daquela posição. Acho que vocês se lembram disso aí. Eu até mencionei isso na aula gravada passada. Então aqui você tem um vector do tipo inteiro, que cada posição vai receber um inteiro, e um vector do tipo string, onde cada posição vai receber uma string. Então veja que você tem um tipo, que é um tipo vector, é um tipo definido por usuário, mas é um tipo, né? Então V é um tipo vector, e você pode, dentro desse tipo vector, dizer que tipo ele vai receber, usando essa referência aqui, menor, maior. Então, aqui já é uma definição de programação genérica, ou seja, você define uma estrutura de dados, porque isso é o que vector é uma estrutura de dados, e você não limita o uso dessa estrutura de dados a um tipo específico. Você configura a partir do uso dessa ferramenta que a gente vai ver na aula de hoje, você configura ela para ser definida de acordo com o tipo que você passar. E aí toda e qualquer operação que você pode fazer a partir dela, que são oferecidas pela biblioteca onde você usa vector, vai considerar o tipo que você definiu. Então, se é para inteiros, ele vai considerar que, por exemplo, está comparando inteiros. Se é para uma operação usando inteiros, ele vai saber que está somando inteiros e não concatenando strings, por exemplo. Então, toda vez que você vê estruturas de dados em C++, por exemplo, vector, tem lista, tem outras estruturas de dados oferecidas na forma de bibliotecas em C++, iteradores, o que são iteradores? É uma forma de você fazer iteração sobre uma estrutura de dados e ele também vai iterar dependendo do tipo. Então, por exemplo, se eu estou iterando sobre um vector, a variável que vai receber cada um dos valores, ela vai tomar a forma do tipo de dado que está recebendo, que está sendo armazenado dentro daquele vector. Por sua vez, C++ também tem alguns algoritmos prontos implementados, por exemplo, algoritmos de ordenação. E mais uma vez, ele vai te permitir fazer com que você ordene qualquer tipo de vetor que você tenha, se é um vetor de inteiro, de float, de double, etc. Então, o conceito de programação genérica já é utilizado dentro das estruturas de dados, dos iteradores, dos algoritmos implementados nas bibliotecas em C++, e você via isso, por exemplo, quando você usava um vector, onde você pode dizer que tipo de dados esse vector vai armazenar, e também você vê isso quando você pode usar iteradores de estrutura de dados ou os algoritmos implementados. A gente não usou nenhum algoritmo aqui, eu nem preparei um exemplo, mas de fato você pode, por exemplo, fazer lá um bubble sort, um insertion sort, etc., independente do tipo de dado do vetor que você quer ordenar. Então, isso é programação genérica a um nível ainda mais, a um nível ainda superior. É programar, inclusive, independente de tipo. Ok? Alguma dúvida aí por enquanto? Então vamos prosseguir. Templates são uma ferramenta de C++ que alcança bastante da funcionalidade esperada para uma programação genérica. E templates, esse termo templates, que é um termo muito utilizado no contexto da computação em geral, tem a mesma definição também aqui dentro de C++, né? Porque você usa um template, por exemplo, aqui para os slides, como é o meu caso, para definir qual que é o formato do seu slide, independente do conteúdo. Então, de um tempo para cá, eu passei a usar um template aqui que tem o logotipo aqui do curso, tem um textinho aqui, e que define, por exemplo, que todo slide de conteúdo vai ter esse formato, vai ter essa fonte, vai ter esse espaçamento, e que todo slide de título, por exemplo, vai ter essa, esse formato aqui também, com essa barra um pouco maior e etc. Então, eu defini um template para esse slide, logo todo mundo que usar aquele template, independente do conteúdo, vai ter esse formato aqui, vai ter essa configuração gráfica, né? E a mesma coisa também acontece quando você define um template em C++, seja para classe ou seja para função, você define uma forma para a função e você generaliza o tipo de dado que vai ser utilizado dentro daquela função daquela classe. Então, é a própria transformação desse modelo genérico, ou seja, desse template para uma função de fato, ou uma classe de fato, se dá durante a compilação. Isso quer dizer que, quando você define um template de uma função ou de uma classe, esse template só vai se tornar de fato uma função ou uma classe se você utilizar ele.
Isso quer dizer, mais uma vez, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você define um template de uma função, mas não a utiliza, o programa não a instancia, o compilador não a instancia. É como se ela não existisse no seu programa. Então, o template define apenas a forma. Agora, a criação concreta daquela função, ou o carregamento dela na memória, vai depender se você utilizar ela ou não. É o que está dizendo aqui nessa última linha. Tal transformação de um modelo genérico para um objeto concreto se dá durante a compilação. E se dá durante a compilação apenas se você utilizou de fato aquele modelo genérico. Se você não utilizou, ele vai ser só um texto, ele não vai ser trazido para o programa de fato. Então, quando você define um template e você vai utilizar o template, você supre ele com uma informação necessária para transformá-lo numa classe ou uma função específica. Com o que você supre ele? Com o tipo de dado que você quer utilizar. E ele vai transformar aquele template numa função ou classe específica, seja mediante uma especificação explícita do tipo de dado que você quer, seja mediante uma dedução que ele faz do tipo de dado que você está utilizando. Vamos lá, vamos sair agora da teoria e vamos para um problema prático onde você poderia usar template. Bom, temos um problema. Eu quero escrever uma função para comparar dois valores que podem ser de diferentes tipos. Uma possível solução para esse problema, e que funciona, é você sobrescrever a função para diferentes tipos. Eu já havia mostrado isso de uma forma ou de outra, não diretamente, mas que é possível você fazer isso, naquelas aulas onde a gente via sobre funções virtuais e sobre definição, por exemplo, de construtores, né? Um construtor é uma função. Um construtor é uma função cujo nome da função é o mesmo nome da classe. Então, você pode definir vários construtores. Cada construtor pode ter um tipo de parâmetro diferente. Por exemplo, pode ter um construtor sem parâmetros, pode ter com 1, com 2, com 3. E, portanto, cada construtor daqueles é uma sobrescrita de uma função. Então, se você pode fazer aquilo com construtores, você também pode fazer isso com função, porque construtor é uma função. Então, aqui a função compare, ela pode ter diferentes formatos. Por exemplo, nessa função compare, ele quer comparar duas strings. Então, ele vai comparar se uma é menor que a outra. Se V1 for menor que V2, ele retorna -1. Se V2 for menor que V1, ele retorna 1. Mas se ambas forem iguais, ele retorna 0. Então, se eu quero permitir com que a função compare funcione tanto para strings quanto para doubles, uma das opções é reescrever essa função com o tipo string passando por parâmetro ou com o tipo double passando por parâmetro. Isso funciona? Funciona, porque na hora que você for usar essas funções lá no seu programa principal, quando você passar um double por parâmetro, ele já vai entender que é essa função aqui que você quer utilizar e não essa. Bom, o problema disso é que o problema dessa solução é que você vai ter que considerar todos os tipos possíveis que o usuário pode querer utilizar e, portanto, você vai ter que escrever todas as funções possíveis contemplando esses casos. Inclusive, se você considerar a possibilidade de querer comparar tipos diferentes, por exemplo, inteiro com double, então você vai ter que considerar inclusive o caso onde ele colocou um inteiro primeiro e depois um double, e o caso onde ele colocou um double primeiro e depois o inteiro. Então percebe que se você quer considerar que o usuário pode utilizar diferentes tipos para essa função, se você for fazer isso a partir de sobrescrita, você vai ter que contemplar todas as possibilidades de arranjo de tipos aqui dentro dos parâmetros. Então daqui já dá para ter uma ideia da necessidade de uma programação mais genérica, que abstraia os tipos de dados que podem ser utilizados. Portanto, com o uso de templates, você consegue definir um template para a função, abstraindo o tipo de dado que vai ser passado para a função. Como que você cria um template? Você cria um template invocando a keyword, que é a palavra-chave template, e isso aqui, entre menor e maior, é o que a gente chama de parâmetros de tipo. Então, aqui são parâmetros da função e são passados sempre entre parênteses. No caso de parâmetros de tipo, eu passo eles sempre dentro desses menor e maior, desses símbolos de menor e maior. Então, tudo que vem aqui dentro desse menor e maior é como se fossem os meus parâmetros
do meu template. Bom, o meu template espera como parâmetro um tipo de dado. Então, eu estou dizendo assim, olha, que onde for t, ele vai substituir pelo tipo de dado que o usuário está colocando. Então, se o usuário passou inteiro, t vai ser o inteiro. E, portanto, ele vai fazer a comparação de dois inteiros aqui. Se o usuário passou um double, t vai ser um double. E aí ele vai comparar dois doubles aqui. Se o usuário passou uma string, t vai ser uma string, ele vai comparar as duas strings aqui. E como é que seria então a utilização disso? Veja, aqui é uma dedução dos argumentos do template. Veja, como é uma função, ele já passou os valores aqui que já são inteiros. Quando ele vai invocar essa função, ele já deduz a partir do tipo que ele está querendo comparar dois inteiros. E o que vai acontecer é uma instanciação do template. Então, o que era a instanciação de objetos? Era uma definição de um objeto concreto a partir de uma classe abstrata, né? A classe, mesmo que ela... Veja, eu estou usando aqui abstrato agora em outro sentido. Quando eu defini classes abstratas, é uma classe puramente, onde ela tem pelo menos um método puramente virtual e ela, portanto, não pode ser instanciada como objeto. Aqui eu estou usando abstrato no sentido, olha, quanto mais genérica é uma classe, mais abstrata ela é. E um objeto, uma instância de uma classe, é uma concretude daquela classe, ou seja, cachorro é uma classe. Agora, o totó aqui do meu vizinho é um objeto concreto da classe cachorro. Então, o template ainda é uma definição genérica de como é que vai ser aquela função. Agora, quando eu falo compare 1 com 0, aqui é um uso concreto daquele template ainda abstrato, ainda genérico. Então, quando eu faço compare 1 com 0, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele template e vai transformar aquilo numa definição de função concreta, onde ele espera um inteiro v1 e um inteiro v2. É como se É por isso que eu disse que isso se dá na compilação, ou seja, eu só vou definir uma classe, uma função específica, quando eu a utilizar. Isso quer dizer que quando eu faço compare 1 com 0, na compilação vai existir um trecho de código específico onde ele considera que uma função que espera dois inteiros. Se eu não uso a função, ele não vai criar essa função na compilação. Se eu uso, ele vai e cria uma versão para ela da compilação. Então, se eu, por exemplo, usar um compare para dois inteiros e um compare para dois doubles, na hora que eu for compilar aquele código vai considerar que vai ter um trecho de código que define uma função para dois inteiros e um outro trecho de código que define uma função para dois doubles. Por consequência, erros de compilação de funções criadas em template, a partir de template, só vão acontecer se você usar a função. Quer dizer que se você tiver algum erro aqui na definição da função no template, você não vai ver enquanto você não usar uma função específica a partir daquele template. Então, se você errasse alguma coisa aqui dentro, um erro de lógica, por exemplo, você nem ia perceber se por acaso você não a utilizar, porque ele não vai fazer a verificação de erros de lógica aqui, por exemplo, dentro. Ele não vai fazer nenhuma verificação de erro, por exemplo, de acesso à memória, se você está tentando acessar uma memória que não foi bem alocada, etc., no template. Ele só vai fazer numa função instanciada de fato. Então, continuando aqui. Parâmetros de tipo. Então, eu tinha dito que dentro de menor e maior, você define os tipos dos parâmetros. Inclusive, você pode definir mais de um tipo. Você pode esperar que a sua função vá trabalhar com mais de um tipo. Então, você pode definir isso aqui dentro do parâmetro de tipo. Então, aqui ele está dizendo que essa função aqui, calc, espera dois tipos, o tipo T e o tipo U. Veja que ele está usando class aqui, não quer dizer que se você for definir mais de um tipo, o primeiro tipo tem que chamar typeName e o segundo tipo tem que chamar class aqui. Na verdade, class é só um sinônimo de typeName. É a mesma coisa você usar, por exemplo, aqui, ó, class T ou typeName T. Como seria a mesma coisa você usar aqui typeName ou class. É só como é que fala? Um sinônimo, né? São termos intercambiáveis. É porque originalmente era usado class e só nas últimas versões de C++ eles acrescentaram a keyword typeName. Então ele aceita as duas coisas. Mas
quando você define aqui quando você coloca uma vírgula aqui dentro e diz, olha, estou esperando trabalhar tanto com o tipo T quanto com o tipo U, então lá no seu código do template, você vai referenciar o que pertence ao tipo T e o que pertence ao tipo U. Então, aqui nesse caso, você contempla aquela possibilidade que eu estava dizendo de você poder comparar dois tipos diferentes. Lembra que eu falando na compare? Na função compare, se eu tivesse que ter um tipo double com um tipo int, se eu quisesse contemplar essa situação onde o usuário poderia comparar um tipo inteiro com um tipo int, eu teria que fazer todos os casos possíveis onde ele faz inteiro com double ou double com inteiro, por exemplo. Ou float com int ou int com float, por exemplo. Se eu coloco aqui dois tipos possíveis, eu já mato essa possibilidade. Eu já digo, olha, qualquer dois tipos diferentes aqui, no caso do compare, compare mesmo assim, independente se os tipos forem diferentes. Nesse caso aqui, o que ele está dizendo é que os parâmetros de tipo também podem ser usados como tipo de retorno. Veja, ele está falando, isso aqui é um template, eu vou usar dentro desse template um tipo T, o tipo T que for passado para ele. Esse tipo T vai ser passado como parâmetro, mas também vai ser usado como retorno. Então, a função full espera como parâmetro um tipo T qualquer, que vai ser passado para ela, um ponteiro para esse tipo T, e ela retorna o próprio tipo T. Bom, o que ela teria aqui, por exemplo? Ela teria aqui, sei lá, uma variável temp do mesmo tipo passado por parâmetro, do mesmo tipo T genérico que é passado por parâmetro, e ele está retornando esse temp. Bom, esse temp é de que tipo? É do tipo T. E o que é esse tipo T? É o tipo que o usuário passou. Estou esperando a pergunta do Gessé. Se o usuário tentar comparar uma string com um inteiro, por exemplo, esse template vai funcionar do mesmo jeito ou dar um erro de lógica? A gente pode inclusive fazer esse teste aqui daqui a pouco, o Gessé. Porque esse tipo de dados, lembra, eu acabei de gravar uma aula sobre sobrecarga de operadores, eu não sei se você já viu, mas a sobrecarga de operadores, ela redefine um operador. Então, por exemplo, se existe uma sobrecarga do operador de soma, por exemplo, vamos supor que eu estou criando uma função que. Não, vamos pegar o exemplo que você está dando, de tentar comparar, né? Se existe uma, se existe uma sobrecarga do operador de menor que considera a comparação de uma string com um inteiro, então, se existe essa sobrecarga, ou seja, se eu estou considerando que eu peguei o operador de menor e estou dizendo, olha, toda vez que alguém colocar uma string de um lado e um inteiro de um outro, a comparação vai ter esse formato. Então, vai funcionar esse template. Agora, se não existe isso, se ninguém definiu o que é uma comparação de uma string com um inteiro, então não vai funcionar. Então, depende se houve a sobrecarga desse operador ou depende se essa sobrecarga já existe. Beleza. Ou seja, você pode trabalhar com isso em conjunto também. Você pode trabalhar sobrecarga de operadores com o uso de templates em conjunto, para que isso seja de fato genérico, ou seja, para que isso funcione para qualquer usuário que for utilizar e para as N possibilidades que os usuários podem querer utilizar. Parâmetros não tipo. Então, você pode passar, inclusive, não tipos como parâmetros de templates. Como assim? Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu estou esperando. Veja que aqui ele está esperando tipos char, né, ponteiros para char, referências para char, como tipos da função compare. Agora, o que eu estou generalizando aqui não é o tipo, mas é o possível tamanho desse tipo. Então ele está dizendo, olha, espera um char, um ponteiro para char P1, mas com um tipo sem sinal aqui n e um ponteiro para char P2 com um tipo sem sinal aqui m. Isso quer dizer que essa função aqui, compare, ela pode funcionar para dois tipos aqui, e quando ele fizer essa passagem daqui para cá, ele vai substituir esse n pelo tamanho dela, e esse m pelo tamanho dela aqui. Então, a passagem dessas duas strings, high e mon aqui, para a função compare, seria o equivalente a declarar essa função desse jeito. Exatamente assim. Ou seja, seria o equivalente ao estar de fato esperando
uma string high uma string com 3 caracteres e uma string com 4. Bom, por que é 3 e 4 e não 2 e 3? Porque toda string sempre tem um caractere de fim de linha no final dele, né? Então tem as letras mais o /0, que indica que acabou a string, né? Então, quando você passa assim também, você consegue abstrair, por exemplo, o tamanho de um vetor quando você quer passar para ele, e aí ele pode esperar vetores de qualquer tamanho, sendo feita a conversão do tipo quando é passado a string de imediato aqui. No caso de usar funções de comparação, como é o caso aqui da função compare que a gente está utilizando, tem alguns outros riscos que você pode ter também na hora de generalizar isso daqui. Porque se você generaliza, você espera qualquer tipo de dado aqui dentro. Mas nem todo tipo de dado pode suportar, aí já faz um gancho para a pergunta do Gessé, nem todo tipo de dado pode suportar, por exemplo, a comparação entre menor. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a ordem com que eu defini esse slide aqui. No caso da função compare, a implementação dela apresentou dois princípios na escrita do código genérico. Primeiro, o primeiro princípio é que ele usou const. Bom, nem sempre você vai usar const, mas quando você vai usar const? Quando você sabe que você não vai fazer modificação nenhuma na variável que você vai passar, então você pode dizer que ela vai ser tratada como uma constante. É o caso aqui de compare. Compare só vai comparar as duas variáveis. Ele não vai fazer modificação nenhuma nela, então ele pode ser considerado const assim também. E aí você generaliza ainda mais, você está dizendo, olha, ele vai aceitar desde variáveis já declaradas explicitamente como const, mas se a variável for passada sem ser const, ele vai tratar ela como const aqui dentro. E por outro lado, você evita cópia. E evitando cópia, você flexibiliza essa função e torna ela mais rápida. Por exemplo, se você passar um tipo de dado aqui que for muito grande, ele não vai ter que fazer uma cópia desse tipo de dado para cá para dentro, ele só vai passar a referência dele. Então você torna essa função mais rápida de ser utilizada, as suas definições, as suas instâncias vão ser mais rápidas de serem utilizadas, porque eu não tenho que fazer uma cópia, principalmente quando o objeto for muito grande. Então, se você pode usar a função, se você pode definir a variável passada por parâmetro como const, use-a, faça isso. E se você pode passar como parâmetro, como referência, também faça isso, porque você evita cópias desnecessárias. Então, esse foi o primeiro princípio utilizado, o uso de const. Se eu não vou mudar ela lá dentro, posso defini-la como const. O segundo princípio utilizado foi que o teste na comparação utiliza somente o operador menor. Não sei se vocês perceberam lá, mas veja, a função compare, ela só compara entre menor, ela não usa o maior, ela não vê, por exemplo, se V1 menor que V2, faça isso, se V2, se não, faça o contrário, ou seja, ela não usa o operador de maior. Bom, por que nesse caso aqui do compare ela não usa? Alguns tipos de dados, por exemplo, ponteiros, quando você compara um ponteiro é maior do que o outro, pode não retornar o resultado esperado. Principalmente quando esses ponteiros estão apontando para posições de memória diferentes. Então, o maior não vai ter o retorno esperado, ele tem um comportamento indefinido, é assim que o manual de C++ fala. Quando você vai comparar dois ponteiros que estão apontando para outros espaços de memória diferentes, quando você quer saber se um é maior do que o outro, isso pode retornar um resultado indefinido. Bom, eu não tenho aqui um exemplo para isso, mas é só para você ver que, independente do caso, você tem que ser o mais restrito possível na hora de definir um código genérico dentro de um template, por exemplo, justamente para você evitar casos mais específicos, situações específicas onde ele pode não se comportar como você esperava. Então, uma versão ainda mais genérica do código compare utiliza uma função genérica chamada less, que também usa template, veja aqui, e que ela consegue generalizar a comparação entre dois vetores, entre dois valores quaisquer, V1 e V2 aqui. Então, por exemplo, nessa função less, ele está corrigindo esse comportamento possivelmente indefinido de dois ponteiros, por exemplo. Ou, enfim, ou seja, você consegue aqui dentro da função compare dizer, olha,
ele vai comparar um V1 e um V2 também usando uma função de template. Essa função de template também considera os diversos casos possíveis onde eu quero comparar se um valor é menor do que outro. Então, aqui você trata, inclusive, da possibilidade de comparar dois valores bem diferentes e da inesperabilidade, eu inventei essa palavra agora, de você não saber que tipo de dado que pode vir aqui, se isso aqui vai se comportar de maneira correta. Então, a função less considera tipos de dados diferentes também. Portanto, você usando ela dentro da função compare, você generaliza o seu código ainda mais, porque você está usando de uma função que também é genérica. Não sei se ficou claro isso daqui, né? Porque eu fui e voltei na mesma explicação várias vezes. Mas, enfim, se não ficou, podem perguntar aí. Então eu vou continuando aqui. Qualquer dúvida a gente volta. Templates de classes. Veja, eu posso definir uma função e eu posso definir uma função. Eu estou pensando aqui, acho que é bom eu fazer esse exemplo aqui. Eu acho que eu até fiz. Deixa eu ver se eu fiz mesmo aqui. Não fiz. Eu tinha feito a compare aqui, mas vamos fazer a compare aqui funcionar naquele modelo lá de dois inteiros, né? Vou fazer ela do zero aqui, vou ver se dá para aumentar a fonte. Tá, deve ter melhorado um pouco aí para vocês, né? Foi demais. Acho que tá bom. Bom, então vamos definir a função. Deixa eu apagar isso aqui. A função compare como um template. Essa função espera um type name t. Ela retorna um inteiro independente. Veja, aqui o inteiro, porque ela vai retornar -1, 0 ou 1. Então o inteiro não pode ser um tipo genérico. O inteiro, o tipo de retorno dela é um inteiro independente do tipo de dado que você está comparando lá dentro. Então por isso que vai ser int mesmo. Então compare duas variáveis. A gente tinha visto lá que eu posso colocar ela como const, porque eu não vou mudar nada nela. Esse tipo de dado t, e vai ser uma referência para ela. Então eu posso ter um TA, um A de um tipo T, que é uma referência, vamos colocar assim. E eu posso ter um tipo constante aqui também, T, B. Então, o que eu vou fazer? Então, se A menor do que B, retorna, bom, ele tinha -1, 1 e 0, se eu não me engano, né? -1 se o A é menor que o B. Se o B é menor do que o A, retorna 1. Ou retorna 0, caso eles fossem iguais. Então veja aqui que, vamos colocar ele já para imprimir aqui. Compare 1 e 2, por exemplo. Executar. Então, ele retornou -1, né? -1 é quando A é menor do que B. Ok. Então, veja que eu já coloquei dois inteiros aqui e ele já faz aquilo que ele chama de dedução, né? Então, são dois inteiros, portanto, o que aconteceu na prática? Ele pegou esse template aqui e criou uma função onde no lugar de t vinha int, no lugar desse t vinha int, e por aí vai. E só aconteceu depois que foi feita o uso da função. Se não houvesse o uso da função, ele sequer instanciaria e no programa ele sequer saberia que existe uma função compare. Ele só tem o template. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 1.2 comparando com 2.2, ele vai funcionar do mesmo jeito. Viram lá? Então, funciona para double e funcionou para double e funcionou para int, né? Ele não aceita a passagem de strings assim direto.
você teria que declarar uma string e depois passar. Ele não aceita a passagem de string aqui direto. Mas uma outra coisa que eu queria mostrar, era aquele caso onde eu estou comparando um inteiro com um double, né? Se eu quero comparar um inteiro com um double, veja que ele está dizendo, ó, não existe função correspondente para comparar inteiro com double. Por quê? Bom, porque meu template só está contemplando aqui o uso de um tipo de dado. Se eu quiser usar mais de um tipo de dado, então você tem que ser mais específico. Você tem que dizer, olha, meu template vai ter um type name T e um type name U. Agora eu posso dizer, olha, o primeiro é do tipo T e o segundo é do tipo U. Então veja que a função agora voltou a retornar -1, porque o A é menor do que o B aqui. Então veja, ó, ela funciona agora tanto para a comparação de um inteiro com um double, como do inverso, né? De um double com um inteiro. E funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque agora você está dizendo que você estava esperando dois tipos de dados diferentes. E ele está tratando esses casos aqui para cada vez que você utilizar, para cada vez que você passar o valor lá para dentro. Então, retornando aqui o slide. Templates de classes, né? Então, você pode definir que os atributos de uma classe tenham o tipo específico que você está passando para ela. É exatamente aquilo que acontece quando você chama lá vector int ou vector string. Você está dizendo, olha, o tipo de dado lá dos ponteiros internos para onde eles vão apontar lá dentro da classe vector vão apontar para inteiros ou vão apontar para strings. Você está dizendo isso na hora que você está criando o seu código, que está utilizando aquela classe. Então, aqui na classe exemplo, vamos observar como a classe exemplo foi definida enquanto template. Então, ele está usando class aqui, mas não quer dizer que, porque quando eu estou fazendo o template de classe eu tenho que usar class. Não, você poderia usar type name aqui do mesmo jeito, ok? Então, T aqui é um type name, é um tipo de nome, é um tipo de dado que vai ser definido quando você for utilizar aquela classe e definir um tipo concreto para ela. Então, o que o uso de T aqui implicou na definição da sua classe? Por exemplo, aqui, ó, get, vamos primeiro para os atributos da classe. A classe tem 3 atributos e tem 4 métodos. Um dos atributos da classe é esse nome do produto aqui. Então, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que essa classe exemplo, o tipo de dado desse produto vai ser definido pelo usuário, assim quando ele for utilizar um objeto, instanciar um objeto daquela classe. Ou seja, que esse tipo T aqui pode ser um inteiro, uma string, um double, e vai ser definido quando for utilizada. Enquanto template, ela não é uma classe ainda, ela só vai se tornar uma classe quando ela for utilizada, quando criar um objeto dela. Então, isso só influenciou, no caso dessa classe de exemplo aqui, o uso de template só influenciou em 2 lugares, em 3 na verdade, né? Aqui, dizendo, olha, esse dado produto vai ser desse tipo passado, influenciou aqui também, claro, no tipo de parâmetro passado aqui para set produto. Então, set produto é que vai definir o tipo de o valor passado para essa variável, né? Esse valor tem que ser compatível com o tipo dela, portanto, né, modifica o tipo para ser um tipo genérico aqui também. E o get produto também, lógico. Se eu quero retornar o tipo de dado que está aqui dentro, esse tipo de dado tem que ser igual ao tipo de dado do meu atributo. Então, é isso, é simples assim. Para você definir uma classe genérica, você diz o tipo de dado aqui dentro do menor maior, e onde quer que você espere retorno desse tipo de dado, você vai substituir o retorno ou utilização desse tipo de dado, você vai substituir pelo T que você passou lá dentro. Poderia ter mais de um? Poderia, usando vírgula aqui e definindo um novo tipo, e é claro, associando esse novo tipo ao tipo de dado que você quer associar a esse tipo. Ficou um pouco confusa essa frase, mas é isso. Então, aqui nesse slide agora temos os métodos implementados. Veja, aqui era só a definição da classe e os protótipos dos métodos. Aqui são os métodos implementados de fato. Então, quando você vai implementar o método da classe, quando você usa esse operador de recuperação de escopo, é quando você está definindo um método fora da classe. Isso aqui também é uma revisão. Como assim? Você poderia, se quisesse, definir o método aqui mesmo dentro da classe, abrindo o colchete aqui já dizendo como é que isso aqui ia funcionar, abrindo o colchete aqui já dizendo como é que isso aqui ia funcionar.
Mas você pode só definir os protótipos aqui dentro e fora do colchete aqui da classe, fora da chave da classe aqui, você poderia definir os métodos. Claro, sempre fazendo uma invocação do escopo. Estou dizendo, olha, isso aqui é o método exemplo da classe exemplo. Esse aqui é o método setProduto da classe exemplo, e por aí vai. Mas aí quando você está definindo um método de uma classe template, você também tem que dizer aqui, olha, essa classe exemplo, ela espera um T. Esse T vem do template. Então, toda vez que você definir um método de uma classe template, você também tem que dizer para cada método, olha, isso aqui espera um tipo T e trate esse tipo T aqui, mesmo que ele não está sendo utilizado aqui dentro. Por exemplo, aqui, ó. Aqui na classe imprime nome do objeto, ele só está utilizando o atributo nome. Se você for lá no atributo nome, o atributo nome nem depende do tipo do template, nem depende do tipo de dado que está sendo passado aqui pelo template. É o tipo string, nome é string. Mas, mesmo assim, quando você foi definir o método imprime nome objeto, você teve que fazer referência à classe exemplo, e como a classe exemplo é uma classe template que espera um tipo T aqui, ele também tem que referenciar aqui, olha, template class T, para você definir o método imprime nome objeto, ainda que ele não esteja fazendo referência ao tipo de dado que vai ser passado lá dentro. Ok. Então, como seria uma instanciação de um objeto da classe exemplo, que por sua vez é uma classe template? Exatamente como você definia lá, por exemplo, vectors. Não, quando você define vector e passa o tipo, você está dizendo é um vetor do tipo inteiro. Quando você define exemplo e passa o tipo, você está dizendo na prática que produto vai ser daquele tipo que você passou pelo template. Então, aqui ele está dizendo que teste1, a variável produto é do tipo inteiro. E aqui você está dizendo que teste2 e teste3, a variável produto é uma string, né? É um ponteiro para char, que é uma string. Aqui ele está mandando imprimir nome do objeto para T1, T2 e T3. Vamos olhar mais uma vez para que faz imprime nome objeto. Bom, imprime nome objeto imprime o atributo nome. E como é definido o atributo nome? Vamos lá para o construtor. Aqui é o construtor dela. Então, o que o construtor faz? Ele itera sobre um índice, e esse índice também não depende de tipo, ele é sempre um inteiro, né? Então, o índice é iterado, ele pega o atributo nome e acrescenta a string objeto com um espacinho. Daí ele pega esse índice, o Google está me espionando aqui, ouvindo o que eu estou falando. Ele pega a variável índice, transforma ela numa string e concatena. É só o que ele está fazendo. Então ele está fazendo para cada nova variável, para cada nova instância de objetos, ele vai colocar objeto 1, objeto 2, objeto 3 e por aí vai. Então é isso que o meu construtor faz. Ele define para a variável nome sempre o padrão objeto 1, objeto 2, objeto 3. Isso aqui também envolve o conceito de variáveis estáticas. Não sei se vocês se lembram lá, né? Uma variável, um atributo estático de uma classe é compartilhado por todos os objetos daquela classe. Isso quer dizer, por ele ser estático aqui, quando eu incrementar ele no primeiro objeto que eu crio, no segundo objeto que eu for criar, aquele 1 é compartilhado do primeiro. No terceiro objeto, o 2 é compartilhado do segundo. Não sei se vocês se lembram, se vocês acompanharam nessa aula sobre variáveis estáticas. Agora eu nem lembro se isso foi dado numa aula gravada ou ao vivo, mas enfim. Essa é a característica de uma variável do tipo estática quando usado em classes. Ela é compartilhada por todos os objetos daquela classe. Então, o que eu vou ter na prática aqui quando eu fazer imprime nome objeto? Veja, quando eu fizer imprime nome objeto de teste1, ele vai imprimir objeto 1 para aquele tipo inteiro, para aquele teste1. Quando eu fizer imprime nome objeto de teste2, ele vai imprimir objeto 1 de novo. Por que ele vai imprimir objeto 1 de novo e não objeto 2, se eu acabei de falar que um tipo estático é compartilhado entre todos os objetos da classe? Porque quando eu criei teste1 aqui, na prática, é como se eu tivesse criado uma classe cujo atributo
produto é do tipo inteiro. E quando eu criei teste2, é como se eu tivesse criado uma nova classe cujo atributo produto é do tipo ponteiro para char. Isso quer dizer que teste2 e teste3 são objetos de uma mesma classe, enquanto teste1 é objeto de uma classe diferente. Na prática, é isso que está acontecendo. E você observa isso acontecendo, depois você pode ter a oportunidade, se você quiser, esse código aqui está todo copiável, ele não é imagem, ele é texto. Você pode copiar isso, até como uma forma de exercitar o conteúdo dessa aula, e verificar que isso está acontecendo de fato. Porque quando você cria dois de um tipo só, esses dois vão ser de uma classe só. Quando você cria um tipo desse único tipo aqui inteiro, ele vai ser como se fosse de uma classe diferente. É isso que acontece na prática. É isso que template permite. Permite que você possa, inclusive, definir classes diferentes. E aí, como essas duas aqui? Voltei? Tinha caído? Estão me ouvindo bem? O professor ficou mudo, sei lá, uns 5 minutos, mas já voltou. 5 minutos? Segundos, perdão. Ah, tá. Não tinha perdido bastante coisa. Tá, vamos voltar. Deixa eu ver se não interrompeu a gravação aqui, peraí. Não, acho que não. Tá, então, o que eu estava dizendo, e só para finalizar, é que cada vez que você define um tipo diferente aqui para essa classe exemplo, que era um template, é como se você instanciasse uma nova classe daquele tipo. Então, aqui eu teria, na prática, duas classes diferentes nesse programa aqui. Bom, então eu preparei aqui dois exercícios de exemplo para a gente finalizar essa aula. E também vão ter exercícios para vocês fazerem valendo meio ponto, né, correspondente ao módulo 4. O primeiro exercício diz assim: crie uma função de troca de duas variáveis para quaisquer dois parâmetros do mesmo tipo. É do mesmo tipo. Veja que ele não quer que você troque duas variáveis de parâmetros de tipo diferente, do mesmo tipo. Então, essa função de troca de variáveis é uma função que você geralmente usa quando você vai aprender lá ponteiros, né? Quando você vai aprender como é que você troca duas variáveis e aí você passa elas para a função e quando sair da função as variáveis foram de fato trocadas. Você usa referência ao invés de cópia. Então, vamos fazer o seguinte, para fazer um negócio passo a passo. Primeiro, vamos criar essa função como se fosse só para inteiros. Então, tipo void, porque eu não vou retornar nada, eu só vou fazer a troca lá dentro. Vou chamar ela de swap, né, de troca. Então, ela vai trocar um inteiro A com um inteiro B. Tá. Esse inteiro A e esse inteiro B podem ser const? A primeira pergunta. Lembra que a gente falou, se eu posso usar ele como const, declare como const. Ela pode ser const? A resposta é não, porque se eu vou trocar os valores dela, então eles não podem ser constantes, eles devem permitir que sejam trocados. Então, nesse caso aqui, essa função não precisa definir esses tipos como const. Mas eu devo esperar que esses tipos sejam referências e não cópias. Então eu coloco e comercial A e E comercial B, porque eu estou esperando a referência das variáveis e não a cópia dos valores de fora para dentro da função. Então, geralmente você faz assim, né? Declara um auxiliar, esse auxiliar recebe o valor do B aqui, por exemplo. Aí o B recebe o valor do A e o A recebe o valor do auxiliar. Geralmente é assim que funciona uma função de troca, né? Então vamos primeiro ver se ela está funcionando. Vamos colocar lá duas variáveis, uma variável A com o valor 10 e uma variável B com o valor 20. Daí vamos mandar trocar A com B. Daí a gente mostra na tela o valor de A, seguido de um espaço e depois o valor de B, para ver se realmente está trocando. O que eu esqueci aqui? Faltou a string, né? Tá.
Então, A é 10, B é 20. Quando ele imprimiu A e 10, A e B aqui, ele trocou 20 com 10. Ok. Então, vamos transformar agora essa função numa função template. Então, para isso, vamos colocar aqui template, type name ou class, tanto faz, né? T. E agora é simples. É só você substituir int por t. Onde for int, você coloca t. Pronto, tá pronta a sua função de template. Então, se tudo deu certo, ele vai ter que funcionar do mesmo jeito e funcionou. Então, 10 e 20 ele trocou. Daí eu posso vir aqui e falar isso é um double e rodar que ele aceitou do mesmo jeito. Eu posso dizer que isso é um float e rodar que ele aceitou do mesmo jeito. E se for string? Não, deixa esse exemplo de string aqui para depois. Eu posso colocar isso como um exercício, mas colocando, é claro, um auxílio para vocês, se for necessário, né, de uma coisa que eu não tenho explicado aqui. Estou fazendo isso para evitar situações inesperadas que às vezes, na pressão ali do momento, eu não consigo achar o erro e descamba tudo. Então, deixa isso aqui para depois, esse exemplo aí de usando string. Então, voltando aqui para o slide, tem um outro exercício de exemplo. Modificar a seguinte classe para um template de classe. Veja, é uma classe pair que tem dois pares de inteiros, primeiro e segundo. O construtor dela espera dois inteiros, onde ele define o primeiro valor como o first e o segundo como second. E ela tem duas funções de get, né, que retorna o tipo inteiro aqui, do primeiro e do segundo. E aqui está a implementação dessas funções, né? Aqui era o get first, get second. É isso mesmo, né? Ela tem um que retorna int e outro que retorna const int. É a única diferença. Então, modificar a seguinte classe para que elas virem um template de classe. Veja, esse exercício eu peguei de um exercício da internet e ele não tem só isso. Ele tem uma função, e não é uma função amiga, é uma função que imprime na tela esse first e esse second. Então, esse exercício eu tirei daqui, né, onde você tem não só uma função, uma classe, que é para ser modificada para virar um template de classe, ou seja, para que você não limite essa classe a aceitar apenas inteiros como seus pares, mas a qualquer tipo de dado. Mas também essa classe tem uma função aqui que usa ela para imprimir o primeiro e o segundo elementos dos pares dessa classe. Veja que não é uma função amiga, ou seja, não é uma função que acessa atributos diretamente aqui, mas é uma função que acessa atributos mediante os métodos, né? Vou adicionar um novo arquivo aqui. Esse arquivo vou colocar do mesmo nome, pair.hpp. pair.hpp. Nesse pair.hpp eu vou colar todo o código aqui dentro. E na minha main eu vou colar aqui o que está na main do criador original desse exercício aqui. Bom. Tudo aqui. Então, aqui o que temos? Vamos ver se o programa está funcionando. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Tem uma declaração de um objeto P da classe pair, que espera dois inteiros como parâmetro, e o print pair imprime o P, fazendo como? Imprimindo p.getFirst e p.getSecond. Então, quem que é getFirst, getSecond? São os métodos de retorno aqui dos atributos da minha classe. Só que essa classe aqui originalmente aceita apenas inteiros, né? Então ele está dizendo lá que é para modificar essa classe para que ela aceite pares de tipos diferentes que não apenas inteiros. Então se eu vier aqui e disser template type name
T. Como consequência, eu tenho que vir em todo lugar agora onde tem inteiro e colocar T no lugar. Então, ele não retorna mais um int, retorna um T. Aqui retorna um T. Aqui retorna um T também. Aqui também. E aqui os atributos vão ser do tipo T passado por parâmetro. Ok, só que, mesmo se eu for lá na minha função, no meu programa principal, e colocar para executar, o que está acontecendo? Apesar dele estar conseguindo declarar isso daqui, porque, bom, ele já funcionava para inteiros, agora ele funciona para qualquer tipo. Os tipos continuam sendo inteiros, tudo bem? A função print pair, ela ainda estava esperando um tipo específico de pair. Então, ele está dizendo aqui, ó, que para você usar... Cadê aqui? Você está esperando um tipo pair aqui, só que esse tipo pair que ele está esperando aqui ainda é de uma classe concreta. Então, você precisa também dizer que esse tipo pair que ele vai esperar aqui é um tipo template, para que o seu programa possa continuar funcionando bem, para que essa função funcione bem. Vamos lá, eu vou fazer e depois eu volto a explicar aqui. Então, de novo, template, type name, T. Então, agora no lugar de pair, eu vou colocar T. Então, agora eu estou dizendo, olha, não estou esperando mais um pair, estou esperando um T. Só que esse T que eu estou passando, ele tem que ter um método getFirst e um método getSecond. Isso quer dizer que eu não estou generalizando tanto assim. Eu só estou dizendo que para que essa função printPair consiga imprimir tipos a partir de uma classe template, ele também tem que considerar que esse tipo é um template. Entenderam aqui? Então, antes eu tinha definido apenas a classe como um template. A classe virou um template que agora aceita tipos diferentes para os pares. E aí, aquela função que conseguia imprimir os dados primeiro e segundo dessa classe pair, também agora tem que considerar que o que eu estou passando para ela é um template, para ela funcionar ok a partir de então. Então, vamos colocar aqui. Veja que agora ele voltou a conseguir imprimir 2 e 3, e agora eu posso passar 2.0 e 3.7, por exemplo, que ele consegue imprimir do mesmo jeito. E agora ele consegue variar esse P aqui para os diferentes tipos agora funcionando como template, assim como ele consegue imprimir esse P aqui, porque ele está considerando que o P que ele passar aqui é oriundo de um template, né? É uma classe que só se torna uma classe concreta depois que ela é instanciada. Então, isso recapitulando aqui, se você for definir uma classe template, se você tiver uma função que utiliza um objeto daquela classe, essa função também tem que considerar que esse objeto é um tipo template. É um tipo que vai ser passado como um template, oriundo de um template. Bom, eu preparei só esses dois aqui, ou seja, o que quer que de exercícios que exijam algo a mais do que não foi passado aqui, eu vou colocar uma introdução também dentro do exercício, para que vocês não fiquem, para que o que eu não tenha falado aqui prejudique vocês na hora de fazer o exercício. Então, se for exercício, por exemplo, usando string, como eu falei, eu vou colocar sempre um contexto para que você veja funcionando, para que funcione, para que você consiga fazer mesmo tendo ausente, mesmo tendo ficado ausente da aula aqui agora que acabou de ser ministrada. Mas vão ser exercícios parecidos com esse que eu fiz aqui também, ok? Valendo meio ponto aí, que é aquela atividade avaliativa 1 das duas possíveis dentro do módulo. Eu vou encerrar aqui antes que a aula seja encerrada abruptamente, agradecendo aí a presença de vocês, né, depois de tanto tempo distantes, e me coloco à disposição de vocês aí durante a semana para a resolução de dúvidas, né, ou se alguém tiver dúvida aí nessas próximas horas também, estou por aqui até pelo menos a hora do almoço, beleza? Então, muito obrigado aí pela presença de todos e até a próxima oportunidade.